O primeiro ponto que me chamou a atenção quando eu comecei a assistir a série foi em relação à voz do Geralt. A maneira que ele se comunica com a voz dele. Ele é uma pessoa que fala sempre num volume mais baixo de voz, então ele vai falar de uma maneira mais baixa, ele vai falar numa tonalidade mais baixa também, vai falar mais grave. Dificilmente ele eleva o pitch vocal dele. O que é elevar o pitch vocal? Novamente, é quando você faz aquela vírgulazinha ascendente no final da frase. Pensa naquela professora de primário, né? Oi, tudo bem? Né? Isso é elevar o pitch vocal. Ele faz o contrário. Ele geralmente abaixa o pitch vocal. Então, ele está falando de uma maneira linear aqui, e aí do nada ele abaixa o pitch vocal. Então, ele faz isso constantemente, tá? Isso dificulta a geração de um rapport, ou seja, uma geração de conexão ali com a pessoa, porém, isso impõe bastante respeito. Então, o tempo todo ele vai falar no volume mais baixo, uma tonalidade mais baixa e abaixando o pitch vocal também. Além de ter pausas estratégicas ali e falar também bem devagar. Tá? Falar muito rápido é algo que as pessoas geralmente associam a uma necessidade de ser escutada. Pessoas que têm medo dos outros pararem de prestar atenção no que elas estão falando, geralmente começam a aumentar a velocidade da fala e falar tudo muito rápido porque eles têm medo que a atenção saia deles e vá para outro assunto. Tá? Uma pessoa que é mais segura de si e que está tranquila em relação ao que está sendo falado, em relação ao valor do que ela vai falar ali, ela tende a falar de uma maneira mais devagar, né, sem se preocupar muito. Então esse é um ponto positivo aí pro Geralt. O segundo aspecto que chama muita atenção é em relação à linguagem corporal dele. Tá? O tempo todo ali na série, você pode assistir ela inteira, eu não me lembro de um momento em que eu vi sinais de desconforto por parte dele. E o que seriam esses sinais de desconforto? Ficar massageando aqui, né, os famosos gestos manipuladores, quando a pessoa fica se massageando, fica se coçando, ou diminuindo o corpo dele, né, jogando os ombros para frente, deixando o ombro cair também. Você não vê isso, você vê ele o tempo todo com a postura dele e dificilmente ele expressa sinais de desconforto. Você também não vê cenas em que ele tem sinais de inquietação ali também. Ele não fica, por exemplo, batendo os dedos na mesa, batendo o pé no chão, ficando mexendo com as mãos o tempo todo, como quem não sabe onde colocar as mãos. Eu vejo muita gente fazendo isso. Ele fica mais estático ali, se movimenta com propósito. Quando ele vai gesticular, ele gesticula tendo um propósito para aquele gesto, não é ficar mexendo as mãos de maneira completamente aleatória, tá? Quando ele vai gesticular, ele tem um propósito por trás disso. E mais importante de tudo isso, ele tem uma linguagem corporal confiante, ou seja, aqueles ombros para trás, né, relaxados, mas ao mesmo tempo não é aquela postura extremamente forçada que a gente vê muita gente fazendo. Não é aquele cara que chega com um peitinho de pombo e acha que isso é uma linguagem corporal confiante, tá? Ele tem os ombros para trás, mas ao mesmo tempo relaxados. Então fica uma postura bem bacana, é bem legal de você conseguir se inspirar nisso aí para você aplicar no seu dia a dia. Alguns personagens realmente têm uma linguagem corporal que é bem invejável. Você conhece mais algum? Ou talvez conheça alguma pessoa aí que tem uma linguagem corporal legal? Se sim, deixa aqui nos comentários me contando, porque eu quero muito fazer mais vídeos de análise assim, ressaltando os aspectos mais interessantes da linguagem corporal de personagens, de pessoas, porque eu acredito que isso me ajudou muito e vai ajudar muito você também. E o terceiro aspecto que me chamou muita atenção no Geralt é que ele é muito pouco reativo. A maioria das pessoas em situações de tensão, elas começam a disparar a falar. Quando elas são desconfortáveis, quando elas estão numa situação de pressão social, elas ficam muito mais propensas a ficar falando mais, porque elas têm medo do silêncio, elas ficam incomodadas com o silêncio. Não é à toa que uma pessoa que está mentindo, geralmente, ela vai estar o tempo todo preenchendo vazio. Se ela fala algo, você não responde, ela fica com medo daquele vazio, então ela começa a falar mais e soltar mais informações e mais informações. Você pode perceber em uma conversa com uma pessoa que não é tão segura assim, se você ficar quieto antes de responder, ela vai ficar tentando buscar uma reação sua. Então o Geralt ele faz o contrário. Quando ele está numa situação de pressão, ele fica mais calado que o normal. Ele simplesmente fica calado e observa a reação de outra pessoa. Eu achei isso realmente espetacular, achei muito legal de ver isso. Não vou dar spoilers aqui, mas em situações de pressão, em situações que você pega e percebe que alguém ali falou uma coisa que comprometeu ele um pouquinho, você que assistiu a série, você vai lembrar de algumas situações assim, ou se você for assistir depois, você vai perceber também do que eu tô falando. Mas em algumas situações falam algo que compromete ele um pouco, em vez dele tentar falar, se justificar e ficar incomodado pela linguagem corporal,
ele simplesmente fica calado e observa a reação da outra pessoa. Isso é muito legal. Só para deixar muito claro aqui, isso não se aplica no contexto de microexpressões sociais, se você quiser aplicar isso, tá? As microexpressões sociais, elas vão se manifestar sempre que a pessoa sentir uma determinada emoção. Porém, não tem problema para você se você quer ser menos reativo, tá? A maioria das pessoas não sabe analisar a microexpressão da maneira correta, elas deixam passar a maioria delas e não sabem interpretar da maneira correta. Tem muita gente que acha que sabe analisar, mas na verdade não sabe. Então pode ficar tranquilo, se você consegue ser menos reativo, tá? E isso vai sim impor mais respeito, vai impor mais autoridade e passar mais confiança.